Olá, queridos, boa noite, que a graça de Deus seja sobre a sua vida hoje, sempre, poderosamente. Para quem não me conhece ainda, mas tem assistido às meditações, eu sou o pastor Timóteo Borba, pastor da Quarta Batista em Três Lagoas, ministro do Evangelho, acima de ser um pastor de uma comunidade física local. Estava falando sobre isso agora com um colega, um amigo, né? Além de ser pastor de uma comunidade física local, creio que somos chamados por Deus para fazer a vontade de Deus, né? Conforme os ensinamentos de Cristo. Ok? Seja muito bem-vindo. Já tem uma pessoa online, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Se você puder, por favor, se identifique aí, né? Manda um oi, manda seu pedido de oração, já que nós vamos estar orando no fim, né? Para que sempre juntos possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. E lógico, se crescemos no conhecimento da palavra de Deus, crescemos também em sabedoria, e além de crescermos na sabedoria, crescemos no temor a Deus e no serviço ao nosso próximo. Que o amor e a graça, a bondade, a fidelidade de Deus seja sobre a sua vida sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Eu vou esperar mais alguns irmãos entrarem, ok? Nós vamos ouvir uma música, uma meditação musical. É importante você prestar muita, muita, muita atenção na letra dessa música, no conteúdo que essa música passa, porque ela fala diretamente aos nossos corações e nos traz uma verdade. Além de pensarmos, além de tentarmos agir conforme muitos tentam fazer, tentam agir e às vezes se esquecem. Presta bastante atenção, querido e querida. Às vezes se esquecem de que o princípio é servir a Deus de todo o coração, né? Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é lembrarmos sempre o que é importante fazer para servirmos a Deus, não nos esquecermos disso. Vamos então para uma meditação musical. Boa noite, irmãos Maílda, que Deus te abençoe. Estamos com muita saudade também, né? Irmã Eunice Vargas, Deus te abençoe poderosamente, irmã Eunice. Também temos aí a irmã Marisa Braga, né? Deus te abençoe, irmã Marisa. Vamos ouvir uma mensagem musical e já vamos passar para a nossa meditação do dia de hoje, ok? Vamos lá, ouvir a mensagem. Preste atenção na letra dessa música.
Amém. Já tivemos a nossa mensagem musical. Sejam todos muito bem-vindos. Tem mais alguns irmãos que entraram, né, enquanto estávamos cantando. Irmã Maria Vargas, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Esses dias eu liguei para a irmã, eu creio que a irmã não estava, não atendeu, né? Quero falar com os irmãos, tenho tentado ligar para alguns irmãos, muitos não estão atendendo. Não sei se é pelo medo, não sei se ou estão fazendo outras coisas, mas que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos, amém? Já temos mais alguns irmãos entrando, mãe, pai, sejam bem-vindos também, em nome de Jesus. Boa noite, minha esperança está no Senhor, verdade, irmãos Marilda, com certeza, se não for no Senhor, em quem esperamos, em quem então esperaríamos, né? Mas vamos fazer, irmã Cleide, Deus te abençoe poderosamente, a irmã e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos fazer então a leitura da nossa meditação, e logo após a leitura da nossa meditação, vamos ler o texto, né? Ler a Bíblia, e assim nós vamos bater um papo, conversar um pouquinho. Mas antes nós vamos ler o texto bíblico. Abre lá sua Bíblia em Mateus. Nós vamos ler o texto aqui, eu quero ler nessa tradução. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Abre lá sua Bíblia, Mateus 16, 13. Deixa eu abrir aqui. Se você puder abrir a sua Bíblia aí também, junto comigo. A partir do versículo de número 13 até o versículo de número 20. Ok? Mateus 16, de 13 a 20, o texto diz o seguinte: Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E disseram: Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Dá uma olhada agora essa parte, presta bastante atenção. Porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que estás no céu. Se você puder marcar isso na sua Bíblia, é interessante. Não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que estás no céu. Versículo 18 diz também assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E em seguida, proibiu severamente quem? Os discípulos que estavam falando com ele. Proibiu severamente os discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo, ok? Vamos fazer a nossa leitura e aí depois nós vamos comentar um pouquinho sobre o texto bíblico ao qual nós lemos. Vamos ler a nossa meditação. O Deus que se relaciona conosco, o Deus relacional. Todos nós somos seres relacionais. A humanidade clama por relacionamento e a falta deste traz uma série de problemas e catástrofes sociais. A sociedade que vemos hoje é o fruto da ausência de relacionamentos saudáveis, relacionamentos esses que nos aproximam uns dos outros, gerando intimidade sadia dentro do padrão daquele que Deus nos estabeleceu. A incapacidade de relacionamento com o outro, com a vida e comigo mesmo, acaba tendo implicações no relacionamento com Deus. O contrário também é verdadeiro. A incapacidade do relacionamento com Deus traz implicações aos demais relacionamentos. O fato é que Deus deseja que aprendamos a nos relacionar e de todos os relacionamentos que venhamos a ter, Deus quer que nos relacionemos com Ele. Boa noite, irmã Sueli. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. O relacionamento com Deus nos permite conhecê-lo como Ele de fato é. Pedro sabia quem Jesus era, pois o conhecia, e o conhecia porque caminhava com Ele. Como você tem enxergado Jesus? Talvez a sua resposta diga muito sobre como tem sido o seu relacionamento com Ele. Buscar o poder de Deus sem buscar o próprio Deus pode até nos revelar
o que ele pode fazer, mas nunca poderá nos revelar quem ele é de fato. Isso apenas é revelado aos que se permitem conhecer aquele que nos conhece desde a eternidade. Ok? Irmã Kátia, Deus te abençoe em nome de Jesus poderosamente. Amém? Seja muito bem-vinda. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós precisamos raciocinar sobre algo muito interessante e quebrar alguns paradigmas muito sérios que esse texto traz, talvez por falta de interpretação, talvez por falta de uma leitura coerente e situacional. Irmã Darcy, Deus te abençoe. Darcy Vieira Lima Silva, Deus te abençoe poderosamente, irmã Darcy, em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda também à nossa transmissão, à nossa meditação da palavra. Eu vou parar de falar que é transmissão, e nem live, eu não vou mais usar esse termo. Por quê? Porque isso já se tornou o nosso culto rotineiro e o nosso culto diário. E tenho pretendido fazer pelo menos curtas meditações todos os dias para que nós possamos nos alimentar na fé. Ok? Eu vou parar de falar que é transmissão, até porque isso tem se tornado o nosso culto. Esse é o nosso culto de aprendizado que nos leva a um relacionamento com Deus. E nós sabemos que vai existir, já existe, um mundo antes desse sistema pandêmico e depois desse sistema pandêmico. Então nós precisamos nos atualizar e ter a consciência que essa atualização nos gera uma nova situação, nos gera um novo formato de vida, ok? Mas vamos continuar então. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como eu estava falando, quando nós lemos de maneira equivocada ou até mesmo superficial um texto, não estou dizendo que não sou uma tábula rasa. Todos nós somos tábulas rasas e todos nós somos pessoas que necessitam ter um constante entendimento da revelação de Deus para as nossas vidas. Gabriele, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Só que esse texto nos revela algumas verdades que nós precisamos quebrar os paradigmas passados, ok? Vamos pensar o seguinte. Jesus estava tendo uma conversa direta com os seus discípulos. Nessa conversa de relacionamento, de ensinamento, talvez eu possa dizer que isso é uma homilética, né? Um andar próximo de instrução para com o outro. E nessa homilética cristã, nessa homilética de Jesus, nesse formato de instrução, ele faz uma pergunta. Ele joga uma retórica muito direta com os seus discípulos e ele pergunta assim: quem dizem que o Filho do Homem é? Olha o que ele fez. Ele já falou: quem dizem que o Filho do Homem é? Ele sabe quem ele é, Jesus sabe quem ele é, e nós precisamos entender que nós precisamos nos conhecer também, assim como Jesus tem nos ensinado, mostrando que ele sabia bem claramente quem ele é. Ok? Ele sabe quem ele é, ele faz uma pergunta para os outros, perguntando: quem dizem que o Filho do Homem é? E aí uns falam, né? Acham que o Senhor é isso por causa daquilo, acham que o Senhor é como Jeremias por causa daquilo, acham que é isso por causa daquilo. E aí ele pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? Automaticamente, para mim, é um apóstolo que me revela claramente como eu sou diante de Cristo. Né? Pedro automaticamente virou e falou assim: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, o enviado, que é vindo do próprio Deus. Essa é a tradução. O Senhor é aquele enviado vindo da parte de Deus. O Senhor é aquele que vem de Deus. O Senhor é o Messias. Hameshiach em hebraico, Christos em grego. E ele falou isso: eu sei quem o Senhor é. E Jesus ele dá uma instrução diretamente para Pedro a respeito disso. Se você puder dar uma olhada lá, no versículo de número 17, Jesus respondeu-lhe dizendo: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem... porque a condição da bênção não foi carne e sangue que revelaram isso, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Então a condição da bênção é entender aquilo que Deus quer revelar para as nossas vidas. Assim como Jesus falou: você é abençoado porque não foi outra coisa ou não foi outra pessoa que te mostrou essa verdade, né? Nós precisamos entender que a condição da bênção é entender aquilo que
que Deus quer que nós entendamos. Entender a respeito da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos mostra quem é Cristo. Ok? E depois ele diz assim: e eu também te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não está dizendo sobre você, Pedro, a igreja vai ser edificada. É exclusivamente sobre você. Não. Ele está dizendo que aquele que é abençoado é como uma pedra de uma construção espiritual. Todo aquele que recebe a revelação de Deus e entende aquilo que Deus quer que entendamos, é abençoado e edifica a igreja de Cristo. É isso que o texto está dizendo. E aí ele continuou: e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Engraçado, né? As pessoas tendem a ler esse texto diferente. As pessoas tendem a ler esse texto dizendo o seguinte: e a igreja vai resistir ao inferno. Mas não é isso o que a Bíblia está dizendo. Olá, irmão Aparecido, Sofia, Angélica, Maria Laurinda, estão assistindo. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Abençoe cada um especificamente, em nome de Jesus. A Bíblia não diz que é a igreja que vai resistir ao inferno. Não é o inferno que está atacando a igreja. A Bíblia diz que quem tem que invadir o inferno é a igreja. E as portas do inferno não vão aguentar segurar. Porque a igreja é aquela que leva a mensagem daquele que é enviado de Deus. E nada é contra Cristo. A Bíblia diz algo bem interessante em Filipenses capítulo de número 2. Diz que todo joelho se dobrará ao nome de Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu entendo bem esse versículo, que aí continua dizendo o seguinte: nunca prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino do céu, e o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. E em seguida proibiu de falar sobre esse assunto. Proibiu os discípulos de falarem sobre esse assunto. Em outras palavras, fale menos e façam mais. As chaves do reino dos céus são entregues para aqueles que entendem o que é a revelação de Cristo sobre as nossas vidas. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Quem tem condições de entrar no reino dos céus, aquele que entende o que é a revelação de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Quem é Cristo em nós? E para eu entender quem é Cristo, eu preciso entender quem eu sou. E para eu entender quem eu sou, eu preciso entender o que Deus revela daquilo que eu sou e daquilo que Ele quer de mim. É isso o que esse texto está dizendo. Esse texto não está focando em Pedro. Ele está focando em Pedro, ele está focando na realidade que Pedro mostrou. Ele mostrou que ele sabia quem era Cristo. E Jesus disse: porque você sabe, você vai ser abençoado. Todos aqueles que entendem qual é a verdadeira revelação de Cristo são abençoados e possuem condições de entrada no reino dos céus. É isso que esse texto está dizendo. E aí eu me preocupo e eu preciso trazer um insight para todos nós aqui, fazer uma revelação clara para todos nós aqui. Nós precisamos entender quem nós somos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante de Deus. Primeiro, diante de mim mesmo. Só eu conheço as profundas ansiedades do meu coração. Além de Deus, claramente, mas aqueles meus segredos precisam ser entendidos por mim. Isso se chama introspecção, eu me conhecer. Só que também eu preciso confessar a minha situação para que eu consiga sair dela se ela for uma situação problemática. Outra situação que nós precisamos entender: quem eu sou diante dos outros. A Bíblia diz: o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. E aí depois ele proibiu os discípulos de falarem sobre isso. Por quê? Porque eu preciso entender que eu preciso ficar quieto e revelar através das minhas atitudes, através do dia a dia, através da minha prática, quem realmente Cristo é. Vocês lembram lá em cima, quando eu falo assim, anteriormente, quando nós falamos sobre o testemunho de Daniel, quando nós mostramos através da palavra a importância do testemunho, eu comigo mesmo, eu perante os outros e eu perante Deus, entra aqui, ó, Jesus Cristo mostrando.
Cada um precisa colocar em prática a oração do Pai Nosso. Perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho condição de perdoar o outro. Venha o teu reino aqui, da mesma maneira que é feito lá no céu. A sua vontade seja feita aqui, da mesma maneira que é feita lá no céu. É isso o que a Bíblia está me mostrando nessa perícope de texto. E Pedro revela isso em uma das cartas dele, falando que todos nós, a Bíblia diz que todos somos pedras vivas para a construção de uma casa espiritual. E nós sabemos que casa espiritual é essa. Sabemos a palavra casa no sentido de hoikos, no sentido de uma comunidade espiritual. Nós entendemos que a comunidade, nem todos pensam e agem as mesmas coisas, só que todos têm um objetivo em comum. Isso quer dizer, a igreja, isso quer dizer, Paulo mostra isso em Romanos capítulo de número 12, é o corpo de Cristo. Pedro nos mostra que todos nós somos pedras vivas para a construção de uma casa espiritual. Paulo mostra qual casa espiritual é essa, é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo. E irmãos, vamos pensar, vamos raciocinar. A igreja de Cristo tem tomado, em forma de comunidade, outras atitudes. Como outras atitudes, pastor? Está errando? Não, eu não vou entrar nesse critério. Eu estou entrando no critério de atualização. Vamos supor? Paulo antigamente escrevia cartas, né, para as igrejas, aconselhando, admoestando, ensinando os pastores das igrejas, como ele escreveu várias cartas para Timóteo. Inclusive, uma das cartas, no capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim: que ninguém te despreze por causa da sua juventude, porque em ti há poder de Deus. Então, quer dizer, ele ensinava as igrejas e os líderes por cartas, e ele ainda dizia em algumas das cartas: olha, eu quero estar com vocês aí, se Deus abençoar. E nós vimos que tomou outro formato posteriormente, depois tomou outra forma novamente, depois veio as revoluções religiosas, e assim novamente tomou outras formas. E hoje, eu digo que Cristo tem levantado um povo para agir de uma nova maneira, com o mesmo objetivo. A igreja tem tomado formas diferentes, meus irmãos. Se nós formos parar para perceber, nós estamos em comunidade, aqui reunidos de uma forma diferente. E nós temos o poder de, mesmo dessa nova maneira, mostrarmos quem é Jesus Cristo. Primeiro, pela nossa maneira de agir, pensando também naquilo que nós vamos falar. E depois, com as nossas atitudes, referente às atitudes dos outros. Se nós formos observar esse texto claramente está dizendo o seguinte: quem conhece Cristo tem condição de entrar no céu e de fazer com que outros entrem também. É isso o que a Bíblia está me mostrando nesse texto. E é isso que nós precisamos entender. E talvez Deus tenha permitido, eu não sei, eu não sondo o coração de Deus, ninguém sonda o coração de Deus, mas talvez essa realidade pandêmica, situacional a qual nós nos encontramos, tem sido permissão de Deus para que entendamos que o primeiro povo que precisa ser ganho para Jesus Cristo é quem está perto de nós. Você conseguiu ganhar a sua casa para Jesus? Você tem feito seus cultos domésticos? Eu tenho feito meus cultos domésticos, temos lido a Bíblia junto, temos pensado juntos a respeito da palavra de Deus, temos meditado junto. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, Salmo capítulo 19, e a criação, as obras das suas mãos. Isso é contado dia após dia, porque um dia contra outro dia, a noite contra outra noite. Você tem percebido a manifestação da glória de Deus na sua casa, nas nossas casas? Muitas vezes achamos que conseguimos ganhar o mundo, mas perdemos a nossa própria casa. E a Bíblia diz que tem muita gente que ganha o mundo, mas perde a própria alma. A palavra alma aqui se refere à vida. E a palavra vida se refere ao seu círculo vivencial. O que adianta você dizer que é salvo e a tua mulher passando por problemas críticos de família? O que adianta eu dizer que eu sou salvo e os meus filhos não verem essa salvação em mim, não querer ser como eu? Isso não adianta nada.
A Bíblia diz que quando eu tento negar a vontade, a verdade de Deus, eu estou enganando a mim mesmo e eu sou o mais miserável de todos os homens. Pensemos, raciocinemos e tomemos a ação de entendermos o que esse texto está dizendo. Que nós possamos pensar nisso. Vamos orar agora e possamos colocar em prática a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos conhecer a Cristo, falar menos e fazer mais, levar as pessoas a conhecer esse Deus que se relaciona conosco. Agora, as pessoas só vão nos seguir se eles conseguirem entender o relacionamento que eu tenho, que nós temos com o próprio Deus. Essa foi a meditação do texto de hoje. Esse foi o pensamento bíblico de hoje. E nós vamos orar agora. Se você tem algum pedido de oração, esse é o momento para assim fazer. Ok? Pode deixar aí, o pastor sempre tem acompanhado. Às vezes o pastor não consegue responder a todos, mas sempre tem orado e clamado a Deus por todos. E nós vamos fazer isso nesse momento. E lembremos, meus irmãos, lembremos. Eu tive agora algumas informações a respeito da reabertura das igrejas. Existem algumas situações que precisam ser resolvidas em todas as áreas, em todas as manifestações religiosas. Dia 27 vai ser liberado com algumas questões. Então nós precisamos entender que é necessário haver reatualização dos nossos modos de pensar como ser igreja. Vai ser liberado com algumas questões que precisam ser fornecidas e adequadas, ok? Então, oremos para que esse sistema pandêmico passe logo de uma vez e seja eliminado, e entendamos que nós precisamos continuar sendo igreja, fazendo parte da igreja e buscando levar a mensagem que a igreja de Cristo leva, onde quer que nós estejamos. Amém? Beijão para todos vocês. Nós vamos orar agora. E eu gostaria de, antes da oração, fique aí e passe essa informação adiante para mais algumas pessoas. Nós estamos com estudos bíblicos à distância. Por favor, entre em contato conosco se você quer fazer estudo bíblico, entender quem é Deus e como Ele se revela no nosso dia a dia, ok? Baixa um aplicativo aí chamado Google Sala de Aula. Ele talvez vai estar com o nome de Classroom, né? no seu Play Store aí. Eu não sei se no iOS, no Apple iOS pega, mas baixa um aplicativo chamado Google Sala de Aula e entre em contato comigo através do WhatsApp que tem aí na página da igreja. Entrar aqui, o WhatsApp, clica aí que vai cair direto no meu WhatsApp e eu vou te passar um código para que você consiga entrar na sala de aula e ter acesso a esses estudos. Como tem sido feito esses estudos? Toda segunda-feira eu estou postando um estudo novo, ok? Tem vídeo aula, você pode entrar em contato, você pode entrar em contato por WhatsApp, por e-mail, por Facebook, por rede de relacionamento, tem das mais diversas, ok? Baixa um aplicativo no seu Google Play chamado Google Sala de Aula, Google Classroom, ok? E pede aí no WhatsApp, na página da igreja tem conversar no WhatsApp aí. Pede no WhatsApp o código de acesso que nós vamos assim fornecer, para que você possa estudar a palavra de Deus, mesmo à distância, mas são vídeos bem dinâmicos, bem práticos, para que nós possamos aprender e continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus, ok? Vamos orar? Vamos clamar a Deus para que o Senhor sare a nossa nação, para que a nossa esperança seja firmada em Cristo e nós possamos ter resultado na esperança que nós temos. Por quê? Porque nós possamos ter resultado? Porque nossa esperança possa ser de Cristo e que Ele sim nos dê a devida resposta de como agirmos da melhor maneira que possamos agir. Ok? Vamos orar? E se você quiser continuar deixando seus pedidos de oração, pode assim me deixando. Vamos falar com Deus. Deixa eu tirar esse óculos aqui que atrapalha, fica caindo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nesse momento de meditação, nós queremos agradecer ao Senhor pela graciosidade derramada sobre as nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor que derrame seu favor, sua bondade, sua misericórdia sobre nós. Cuide constantemente de cada um de nós, para que nós possamos andar debaixo do seu querer, Pai. Meu Deus, nos dê força para vencer esse sistema situacional do qual nós nos encontramos, nos dê iluminação vinda dos altos céus através da presença do Espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos desenvolver-nos da melhor maneira possível conforme a situação que nos aparece, Pai. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, nos ensine, meu Deus, a seguir ao Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, Senhor. E nos usa para o poder da Tua glória, Pai. Meu Deus, nós oramos pelos aniversariantes, nós oramos pelos enfermos, nós oramos, Senhor, por aqueles que estão sofrendo nesse sistema pandêmico, e nos ajudes, meu Deus, a sermos como Suas mãos para aqueles que o necessitam, Pai. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória, usa-nos, Senhor, para estarmos sempre dispostos, na prática, a servirmos ao Senhor da melhor maneira possível, Pai. Oramos por todos aqueles que necessitam de Ti, e que o Senhor possa nos ajudar a ser a Sua revelação, onde quer que estejamos. No nome de Cristo, nós oramos ao Pai eterno. Amém. Amém, Senhor. Querido, querida, nós vamos deixar também futuramente na página da igreja, e se você quiser fazer parte das nossas listas de transmissão no WhatsApp para sempre estar informado, nós vamos deixar uma agenda fixa das transmissões, das atividades e de como você pode nos ajudar nessas atividades. Ok? Nós faremos dessa maneira para que nós possamos cada vez mais poder servir com qualidade. Se você tem gostado dessas transmissões, também deixe o seu recado para que nós sempre possamos continuar tendo capacidade vinda dos altos céus e motivação, que é importante termos a motivação de continuar levando a palavra de Deus para aqueles que precisam. Ok? Desejamos a todos vocês. Lembrando, me perdoe, mas lembrando de uma coisa também. Sexta-feira, no Instagram. Sexta-feira no Instagram, eu estarei juntamente com o Dr. Caleb Borba, ok? Ele é médico nas tribos indígenas lá do Macapá, ou Pará. Ele está na maior floresta tropical do mundo, no maior parque florestal do mundo, o Parque de Tumucumaque. Ele é médico das tribos indígenas. Sexta-feira, à tarde, 3 horas da tarde. Eu só tenho que confirmar com ele também se é 3 horas da tarde de lá ou 3 horas da tarde de Mato Grosso do Sul. Eu estarei fazendo uma live, uma transmissão conjunta com ele, falando sobre a questão do desenvolvimento da espiritualidade, desenvolvimento do ensino, desenvolvimento pedagógico em um mundo atualizado pelo EAD, pelo ensino à distância, se assim nós ainda podemos usar, né, esse termo, tá? No Amapá, ok, obrigado, mãe, Deus te abençoe. Então, sexta-feira, 3 horas da tarde, nós estaremos no Instagram, tá? Acompanhe conosco, nós vamos deixar o canal, o endereço tudo certinho, para nós estarmos discutindo de como desenvolvermos da melhor maneira possível um ensino de qualidade, o desenvolvimento espiritual à distância. É possível isso, pastor? É possível. Tá? Acompanhe a página da igreja, acompanhe a página também Timóteo Borba, onde é a minha página pessoal, onde tudo que eu posto aqui na igreja é postado lá também, tá bom? Que a graça de Cristo, que o poder do amor de Deus Pai e que a revelação e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.